Se o receio de levar ferroadas é o que te impede de colocar em prática o interesse pela produção de mel, uma boa alternativa é o manejo de abelhas sem ferrão. No mundo animal de hoje, vamos acompanhar os cuidados e a forma correta de criação dessas colônias. Estamos no sítio Avestruz, um espaço com 24 mil metros quadrados de puro ar fresco, próximo da natureza e dos animais. José Augusto é técnico agrícola e gestor ambiental. Há um pouco mais de 2 anos, despertou uma paixão pela criação de abelhas. Olha, essa chácara, na verdade, ela pertence à família nossa, só que eu fui morar em São Paulo muito novo, com 14 anos, aí lá eu já engatei fazendo o curso de técnica agrícola. Aí terminei lá, aí eu vim para Valadares. Aí já engatei também no curso de gestão ambiental. E dentro da gestão ambiental, isso aí foi 2018, 2019, eu já vinha meio que pesquisando as abelhas sem ferrão. Pesquisava as abelhas em geral, mas quando afunilou para as abelhas nativas, me despertou mais ainda, porque são abelhas que pertencem à região nossa, né? São abelhas nativas, o nome já diz. E que me deu mais vontade de criar essas abelhas foi porque não tinha as pessoas que faziam isso, as referências que eu procurei. Não achava, quando achava era muito distante. Então, às vezes, não era a realidade que eu precisava para retratar essas abelhas aqui. Jataí, mandaçaia, uruçu, lambiolhos e centenas de outras espécies fazem parte do fascinante mundo das abelhas sem ferrão. Nativas do Brasil, essas pequenas trabalhadoras são gigantes na tarefa de manter a biodiversidade dos biomas brasileiros. Muitas espécies vegetais são totalmente dependentes delas para que possam se reproduzir. As espécies de abelhas indígenas, como também são conhecidas, possuem formas, tamanhos, cores e hábitos diferentes. A criação racional de abelhas nativas é chamada de meliponicultura, uma atividade que caiu no gosto de muita gente. Minha paixão, quando fala abelhas nativas, porque alguns chamam de abelhas nativas, abelhas sem ferrão, abelhas indígenas. Cada região tem um nome diferente, mas são todas abelhas assim, nativas, não possuem ferrão que possa te furar. Gostei muito delas basicamente porque olha o espacinho que eu tenho. Aqui a gente deve ter 8 metros quadrados. A gente tem 12 caixas, então aqui eu não preciso de roupa específica para mim manejar ela. Se eu quiser pegar um mel, eu posso vir, só abrir a caixa, fazer o mel e fechar normalmente. E segundo também, mais do que só o mel, é a questão ambiental, porque essas abelhas nativas, elas vão em árvores nativas. Então você aí acaba enriquecendo um pouco mais o ambiente, você melhora a polinização. Algumas pessoas às vezes não sabem, mas alguma laranja que tem lá no seu quintal, às vezes foi uma abelha de um vizinho que polinizou e ela deu maior, ela deu um fruto mais doce. Então isso tudo tem a ver com a polinização de cada espécie. Aqui tem um estilo de polinização e uma planta preferida delas. Por serem dóceis e fáceis de cuidar, elas podem ser uma alternativa de geração de renda em muitas propriedades, com a produção de mel, própolis, pólen, cera e venda de colônias para fins de educação ambiental são algumas dessas possibilidades de mercado. Criar abelhas sem ferrão, eu quis tratar a realidade delas. Um exemplo, a gente tem casa no centro da cidade, só que eu não vou para lá mexer com as abelhas lá, porque o intuito é trazer o que foram tirados daqui, porque algumas das espécies aqui a gente não encontra em ambiente totalmente preservado mais, porque algumas espécies de árvores que elas gostam de nidificar já não se encontram no bioma mais, como alguns tipos de peroba, peroba amarela, peroba rosa, o jacarandá praticamente, que eu conheço, só tem um na Ibituruna e um vizinho nosso aqui. Então, por esses motivos, assim, que é benéfico ter essas abelhas. E sem falar do subproduto delas, né? Que seria o mel, o pólen,
o própolis e a própria polinização, que ela é eficaz na produção de alimentos. Precisa da polinização para ter alimentos. O que a gente consegue reparar aqui, bem pertinho delas, é que o ferrão é atrofiado, ou seja, não oferece risco nenhum. E isso permite com que essas abelhas sejam criadas em áreas próximas de pessoas e animais, inclusive até em ambientes urbanos. Principalmente a abelha jataí. Ela é muito utilizada em educação ambiental nas escolas. Por sinal, até cedi uma caixa, doei uma caixa para a escola no Morro do Querosene, para as pessoas começarem a fomentar isso nas crianças. Porque, um exemplo, a jataí ela está mais urbanizada do que aclimatada à região em zona rural. Porque ela conseguiu arrumar mecanismos de adaptação. As abelhas da espécie jataí fazem um mel diferente de tudo que você já provou. Com uma cor clara e sabor levemente ácido, ele é medicinal e excelente para amenizar os sintomas de gripes, infecções intestinais e, no caso do Zé Augusto, até cataratas na família, ele curou usando o mel da jataí. Minha mãe, ela sofria muito com catarata, minha tia e minha avó. E elas foram fazer a operação, só que quando foi fazer a operação, primeiro que era muito caro, e era uma coisa invasiva. Como eu já criava as abelhas aqui, eu falei, não, eu vou pesquisar um pouco mais e ver como é que funciona. A gente fez um tratamento delas durante 5 dias consecutivos, uma gota em cada olho. Então foi o período que a gente consumiu a catarata. Só que a gente fala assim, parece o cara mais um mel de jataí curar catarata. Sim, os quilombolas na Amazônia usam isso. Os ribeirinhos, os indígenas, todos fazem o uso principalmente da jataí, que é uma das espécies mais conhecidas no Brasil, tratando de abelha sem ferrão. Vários estudos apontam a eficácia do própolis contra vírus, bactérias e fungos. E claro que nós experimentamos um mix de própolis das abelhas mandaçaia, marmelada e tubuna. E olha, para quem nunca provou, a experiência foi inusitada. Valeu pela água. O Tiago é um amante da natureza. Largou a vida na cidade e se mudou com a família para o campo. Hoje ele faz de tudo um pouco. Foi fazendo um dos cursos ofertados pelo Zé aqui no sítio que ele viu um leque de oportunidades. Através de alguns cursos que o Zé tenha lecionado para a gente aqui, a gente está implantando lá. Então tudo que a gente aprende aqui, a gente está levando para lá, está implantando, tem dado certo e desde então, para que tenha um processo assim de polinização das plantas, a gente está aderindo às abelhas. Para não ter abelha de ferrão, né, porque a gente tem criança pequena e tudo, aderimos às abelhas sem ferrões, que são também as nativas, né? A gente faz uma agregação muito boa nisso aí. E o retorno já é uma forma de agregar a renda familiar cultivando as abelhas nativas. Esse tipo de abelha, ele dá um resultado muito rápido para quem começar a trabalhar no sítio. Porque se eu for plantar algumas frutíferas e tudo, ela demora muito. As abelhas, com 1 ano, você já tem uma rentabilidade. Entendeu? Então esse processo assim um pouco capitalista, a gente agregou valor com as abelhas. Porque o mel, ele é um mel diferenciado, né? O mel dela é muito caro, entendeu? E se você souber manusear ele direitinho, você consegue uma renda muito boa através das abelhas. E as abelhas também, lá no sítio, vão fazer o trabalho de polinização, né? Então fica assim, agrega valor muito, muito, muito esse curso das abelhas e essa criação das abelhas sem ferrão. Para pessoas entender também o que são essas abelhas e o que essas abelhas fazem por nós da natureza. Apesar de produzirem em menor quantidade que as abelhas com ferrão, o mel das abelhas nativas tem um valor de mercado muito maior comparadas com o mel das abelhas tradicionais. Então, para você que deseja investir nessa área, a hora é agora. Quem quer investir agora é o momento, porque na realidade eu tenho alguns méis aqui que eu já recebi, porém as abelhas nem produziu ainda. Então é para você ver como está aquecido.
Então é um exemplo, o mel da mandaçaia e da uruçu amarela, pessoas me pagaram, só que vão buscar daqui 3 meses, que são o período que elas estão com estoque melhor de mel. E é um mercado que está crescente, em Valadares mesmo. A procura está alta, principalmente por própolis dessas abelhas, que é um própolis diferenciado, um pouco mais forte. Mas a hora é essa, quem quer investir, vem para lá de cá, porque o mercado está super aquecido e vocês dão certeza que não vão se arrepender. Essas abelhas que vocês estão vendo aqui, ela faz parte de 50% da minha renda, na verdade. Então a gente tira aqui basicamente o própolis, tira a resina e tira o mel. A gente vende alguns enxames também, mas 50% do que vocês estão vendo da chácara aqui vem dessas abelhas. Então a pessoa ela consegue se manter, né, com até um salário a partir de 12 caixas. Então com 12 caixas você consegue se estruturar já com um salário por mês ali garantido. Então isso que é o diferencial dessas abelhas. Ficou curioso para conhecer e até se especializar nessa área? O Zé tem um recado para você. Quem tiver curiosidade de vir conhecer a chácara, vir conhecer as abelhas, não precisa vir para comprar não, eu vou ter o prazer de receber vocês na chácara aqui para estar explicando para vocês como é que funciona o dia a dia, o manejo, a prática. E eu gostaria de deixar meu telefone, que é o WhatsApp, né? 99912-3202. E tem também o Instagram, que a gente coloca umas dicas lá, não só de abelhas sem ferrão, mas também de prática agroecológica, que é @agroecology, o i no final. Então, um abraço e aguardo as visitas.